sensação de viajar de kite centenas e centenas de quilômetros, desbravando lugares inóspitos e talvez até intocados, é muito única. Para mim é a descrição de liberdade. Uns tempos atrás, meus amigos André e Marco convidaram para percorrer esse trecho saindo de São Luís, indo até a Amazônia. De cara eu já fiquei animado, topei, sem nem ter ideia dos desafios que a gente ia encarar nessa expedição. Aí quando eu abri o mapa, comecei a olhar a região, vi o quão recortada era, o quão já parecia ser uma região amazônica, comecei a pensar que seria um desafio maior do que eu imaginei. E um dos nossos maiores medos, pensando nessa expedição, é em relação às grandes baías que a gente estaria cruzando quase que uma atrás da outra, baías de 15, 20 quilômetros, que quase não se vê o outro lado. E o mais perigoso disso tudo é quando a maré está vazando e é uma força d'água enorme, jogando toda aquela água dos rios para o meio do mar. E a equipe para essa aventura é composta por mim, Thiago Aze, de Floripa, André Pena, do Rio de Janeiro, Marco Dalpozo, da Itália e o Wanderson Souza, do Ceará. Então, o momento da partida é um momento de muita concentração, assim, pensar em todos os detalhes, se não tá esquecendo nada, de tranquilidade, né, cara? De respirar. Vai ser uma viagem de longa distância, que o nego vai estar com a mochila pesada, então é economizar energia e tranquila. Partiu, primeiro dia, vento bombando já, logo cedo, bem o que a gente estava querendo. Vamos nessa. Primeiro bordinho, vento no ponto, vamos nessa. Prioridade número 1 dessa viagem foi curtir, vivenciar cada momento ali, estar presente, e as filmagens eram um extra. Então a estética e a qualidade das imagens ficou totalmente em segundo plano. Isso aqui é muito mais no intuito de ser um registro para a gente poder lembrar aí dessa aventura inesquecível. Velejando há 3 horas. Estamos quase chegando aqui no nosso destino do dia 1, Manguça. Chegamos aqui dia 1, quilômetro 100, 110, Manguça, ilha de Manguça. Aqui é a puladeira. Dá pra pular.
Thiagão, e aí, irmão, tudo bem? E aí, tudo certo? Começando a olhar o mapa aqui da região pelo Google Earth. Cara, é muito pouco habitado, hein? É um vilarejozinho e depois de muitos quilômetros aparece outro, tudo muito pequeno. É, meu irmão, é selvagem. Por isso que é alucinante, né, cara? Por isso que é mágico. E, cara, eu tô mapeando tudo que é barraquinho, assim, desde lugar que tem 1, 2 barraquinhos, aí os lugares que tem um pouco mais. Porque muitas vezes você chega lá e não tem ninguém nesses barracos, né? Sim. E a gente precisa que tenha alguém, né? A gente depende dos pescadores para fazer essa viagem. Sem eles seria impossível, né? Sim. Eles que vão conseguir comida e água pra gente. Se a gente tiver numa roubada lá no meio, a gente tem que saber muito rápido ali qual que é o vilarejo mais próximo para de alguma forma tentar um resgate, alguma comunicação. Mas então beleza, bro, sigo no pente fino aqui e a gente vamos falando, alinhando. Pezinho com tapioca aqui, porra, luxo, hein, cara. Quem tem amigo tem tudo. Hã? Todo mundo descabelado de manhã. Partiu dia 2, saindo aqui de Manguns, ventinho terral, rajado, mas vai dar boa. Vai se entrar em uma harmonia com o meio, com a super tecnologia do FOI. A beleza é a inteligência da natureza, né, que parece esculpida por algo realmente surreal, né? E aí os movimentos começam a ficar meio harmônico e você nem precisa pensar mais. A navegação desse dia foi muito interessante. No trecho final a gente passou por dentro da Ilha dos Lençóis e chegamos na Ilha da Baleia. A gente foi muito bem recebido pela Lilian e pelo Sino, que fizeram um baita rango pra gente, nos receberam na casa deles. E como a gente chegou relativamente cedo, a gente pôde aproveitar a tarde para dar uma caminhada, conhecer um pouco mais da ilha, conversar com os nativos. Partiu, meu irmão. De manhã cedo, o vento ainda tá meio fraquinho. A grande Baía de Turiaçu, nosso grande desafio, crux de toda a viagem. Friozinho na barriga, mas vai dar certo. Tem as bancadas de areia muito rasa no meio do nada. Essa aí mesmo, a areia tá quase exposta, mano. Na maré seca é uma ilha.
Aí cansou, hein? Hoje cansei. Difícil. Chegamos no lugar visual, vento terral sinistro de chegar, espancando. Fala aí, Cezão. Hoje a gente está entrando no Pará. Daqui a 15 km é a divisa Maranhão-Pará. Isso não quer dizer muita coisa, né, cara? São apenas limites geopolíticos, mas na minha cabeça, psicologicamente, representa que eu tô entrando na Amazônia, cara. Esse Pará é um estado gigante amazônico, um dos principais, e a Amazônia é poder puro da natureza. Cara, aqui na Geentrante, na maré vazia, auge da maré vazia. A gente tá aqui a 2 ou 3 quilômetros da praia e tem banco de areia de 1 palmo de profundidade. É difícil pra caramba. Sempre alguém fica preso, bate no banco, aí tem que fazer body drag. Você acaba gastando tempo com isso. Tá acontecendo um negócio muito doido aqui. Tem uns cardumes enormes de peixe. E aí a gente vai, quando a gente passa por eles, mas a gente tá acertando muito peixe, fica caindo. Depois de mais um incrível, longo e cansativo dia, chegamos em Ajuruteua, cruzamos uma baía bem grande antes de chegar lá. Apesar de ser uma cidade super pequena, a referência que a gente tinha dos últimos dias, só de ver alguns carros e ver que tinha estrada chegando na cidadezinha, a sensação era de chegar numa grande cidade. De sua praia, farol fica lindo. Isso aqui é quarto aí. Foi um prazer receber vocês aqui, cara. Para mim é uma satisfação imensa mesmo de ter vocês aqui conosco. Uma experiência, uma troca de experiência, saber que vocês vieram de tão longe para cá, para o nosso Parazão aí, explorando o desconhecido, né? A gente está meio cansado, na verdade, é o 5º dia de viagem. A gente tem navegado 100 km de litoral de média. Hoje a gente decidiu fazer um dia mais curto. Vamos até uns ranchos de pesca ali, um lugar chamado Praia de Fora de Boa Vista. Vai ser um dia mais curtição, estamos começando mais tarde, com a maré enchendo. Vai ser bom, vai ser tranquilo. Chegar lá e vamos dormir hoje um pouco mais selvagem ali nos ranchos. Mais selvagem do André significa não ter absolutamente nada, embaixo de um ranchinho assim, ó, cobertinho, isolado.
Caralho! Ô, que susto, eu te vi ali, eu não vi a tua cabeça, o Kai te puxando pra esse caralho, desmaiou. Eu acabei tirando a asa da água, caí pra frente e a foil voou em cima de mim, mas tipo, graças a Deus que por cima da minha cabeça. E aí a asa ficou de um lado da wind das linhas e a prancha ficou aqui na minha frente. Então ficou a prancha de um lado, a asa dentro das linhas. E aí, sorte que o Thiago tava atrás, ele já viu ali que o meu kite tava na pressão ali, puxando pro lado esquerdo. E aí, graças a Deus, ele foi lá e me ajudou a sair do perrengue. Então, carregar o celular agora na plaquinha solar. Isso aqui é a nossa segurança, né? O celular é muito importante pra gente. Não só o celular, como o outro dispositivo satelital e o relógio GPS. E essa plaquinha aqui carrega. Vamos ver se carrega mesmo, né? Ó, tá carregando. Spaghetti a pomodoro, cipolla, della Adriana. A gente conferiu os barracos do vilarejo e realmente parecia inabitado. A gente aproveitou para almoçar e até que a gente viu alguém vindo, caminhando na nossa direção. A gente foi descobrir que quem estava vindo era o Paulo, um senhor muito simpático que mora sozinho por ali. E de cara já nos chamou para conhecer a casa dele, nos ofereceu comida e abriu um barraco vizinho pra gente passar a noite. Conhecido aqui como Praia do Rasgado. Gosto muito, adoro a praia. Eu acho que o fim da minha vida vai ser na praia. O dia eu só poderia abandonar a praia o dia que eu não der mais conta de me virar, de andar, trago peixe, boto ali, eu tenho bateria aqui, liga a bateria e clareia, né? Tem luz aqui dentro. A gente salva, toma um café, tenho gás, tem tudo aqui. Pra que melhor, né? Pra morrer pobre, né? Precisa trabalhar muito. Foi muito interessante escutar as sábias reflexões do Paulo, que é um verdadeiro ermitão, né? Vive a vida de acordo com o horário da maré, conserta suas redes, vai pescar um peixe. Separar esses filhotes dela, que essa põe colher aí, põe mais prato lá, não vai mais prato. Aqui é pra botar o resto, eu acho. E hoje, seu Paulo, a gente vai fazer uns 70 km do litoral. 70 km. É, vamos até Fortalezinha. E hoje é praticamente o último dia aí, na verdade, do Marco e do Wanderson, talvez até o nosso, quem sabe. A gente chega em Fortalezinha. Valeu, seu Paulo! Tiago, meu irmão, felicidade, boa viagem pra vocês, sejam felizes, Deus ajude vocês na caminhada de vocês.
chegando em Fortalezinha! Não tenho nem palavra para descrever, ó, cara. O que vocês fizeram é coisa super, não sei. O que vocês fizeram é coisa inédita, inacreditável. Eu e o André tínhamos mais uns dias e a gente resolveu seguir viagem. Mas antes a gente aproveitou para dar uma caminhada com o pessoal local, curtindo e conhecendo um pouco dessa natureza exuberante do Pará, uma vegetação nitidamente já amazônica. E antes de partir para o nosso último dia de viagem, o André resolveu ligar para o Rick, um amigo dele de Belém, e as notícias acabaram não sendo muito boas. Fala, André. Qual é, Rick? Beleza? Cara, André, essa semana tá meio estranha aqui em Belém, cara. Porque tem chovido de tarde, sabe? Muita chuva, o vento para. Sabe que aqui é difícil, né, cara, pra usar o kite, porque não tem praia, não tem um lugar legal. E assim, muita nuvem, muito CB, cara. Então não tá legal vir velejando por aqui não, viu? Com essa notícia do Rick, a gente acabou optando por mudar o nosso destino final para Ilha da Romana, que é a última praia com água salgada antes da Baía de Marajó. A gente sentiu que ali já estaria de bom tamanho, a sensação já seria de missão cumprida. Até meio tarde já, a maré já tá vazando há 1 hora, maré de lua com muita força. Vamos na fé, meu irmão, só não pode dar nada errado aqui na Bahia porque a água tá saindo com muita força pro oceano. O vento tá suave, tá até meio fraco. A viagem inteira foi muito forte. Coisa linda, meu. Como é bom velejar, como é bom voar sobre as águas. Como é bom conhecer o mundo dessa forma. Tenho até medo de quando acabar essa viagem bater um vazio assim, né? Uma coisa assim, agora, pra onde que eu vou? Passar esses dias imerso nesse encontro entre a Amazônia e o Oceano Atlântico foi muito mágico. Tá 100% presente no momento, presenciando lugares intocados e refletindo sobre nossa presença como espécie aqui na Terra.